Olá, equipe de Gávea. Nessa videoaula, vamos aprender o que é e como calcular o determinante de uma matriz quadrada. Vamos nessa? O determinante nada mais é que um número associado a uma matriz quadrada. Chama-se, então, de ordem de determinante a ordem da matriz a ele associado. Então, se eu tenho aqui uma matriz quadrada de ordem 4, a gente vai ter, então, um determinante de ordem 4. Bom, a gente já viu que a gente denota matrizes com parênteses ou com colchetes. O determinante de uma matriz ele é representado por essas barras verticais, ou então simplesmente por det de A. Por exemplo, olha, se eu tenho a matriz A igual a matriz 3, 1, 0, menos 2, quando eu denoto aqui, quando eu quero representar o determinante de uma matriz, ou seja, o det de A, a gente pode representar dessa maneira, ou simplesmente isso aqui, olha, 3, 0, 1, menos 2. O que eu quero chamar a atenção, pessoal, é que isso aqui, para a gente, nada mais é que uma tabela. A é uma tabela. Isso aqui é um número e não uma tabela, correto? A matriz é uma tabela, já o determinante é um número, beleza? Então, essa notação que a gente diferencia a tabela de um número. Aqui pode ser, em vez de colchete, parêntese. Já o determinante não, é sempre essas barras verticais. Bom, o determinante de primeira ordem é simplesmente o número da matriz, ou seja, o determinante de A, onde A é uma matriz quadrada de ordem 1, nada mais é que o único elemento dessa matriz. Por exemplo, olha, se a gente tem aqui, então, a matriz A igual a essa matriz aqui, olha, menos 3, então o determinante já é igual a menos 3, que é o único elemento que está aqui dentro. É claro que a gente não vai ficar calculando o determinante de matriz de ordem 1. Então, não vai ter o risco disso aqui ser confundido com módulo, correto? A gente usa módulo de um número real, também entre barras verticais. Mas o contexto vai dizer se a gente está falando de matriz ou simplesmente de um número real. Bom, o determinante de segunda ordem é calculado da seguinte maneira, olha só. Se A é uma matriz quadrada de segunda ordem, então o det de A é igual, observem que, olha só, aqui eu tenho o determinante da matriz A. Simplesmente substituir A pela tabela. Agora, isso aqui para a gente é um número. O determinante de uma matriz é um número. Para a matriz 2 por 2, o determinante é facilmente calculado pelo produto da diagonal principal, ou seja, o produto desses dois números que estão aqui, está vendo, olha, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, olha, menos esse produto, olha, que está aqui. Então, facilmente a gente já sabe calcular, então, o determinante de uma matriz 2 por 2. Olha só, o determinante aqui dessa matriz 2 por 2 nada mais é, então, que o produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, menos 3, subtraído do produto dos elementos da diagonal secundária. Nesse caso aqui é 5 que multiplica menos 2, ou seja, menos 10. E a gente tem, então, que o determinante dessa matriz aqui é igual a 7. Vou fazer outra cor aqui, igual a 7. Produto, então, dos elementos da diagonal principal, correto? Menos 3, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, igual a 7. Resultado. Então, o determinante dessa matriz aqui vale 7. Está vendo que isso aqui é um número e não uma tabela? Que calculamos dessa maneira esse número. Bom, antes de continuarmos, então, a calcular o determinante, vamos definir o cofator de um elemento de uma matriz. Olha só, seja A uma matriz quadrada de ordem n, e seja M e J
a matriz de ordem n-1 quadrada também, obtida de A, eliminando-se a linha e a coluna que contém o elemento A e J. Ou seja, o M e J é a matriz obtida de A, eliminando-se a linha I e a coluna J. O determinante de M e J é chamado de menor de A e J. E a gente define-se então com o fator A e J, olha só, Azão índice J, do elemento A e J por menos 1 elevado a I mais J, que multiplica o determinante de Mzão e J, ou seja, do menor de J. Bom, falando assim parece difícil, mas vamos aplicar aqui um exemplo. Olha, calcule os cofatores A31 e A23. Vamos lá primeiro calcularmos então o A31. O A31, pela definição, é igual a menos 1 elevado a 3 mais 1. Está vendo? O I vale 3 e o J vale 1. 3 mais 1, que multiplica o determinante do menor 3, 1. Bom, mas quem que é M31? M31, pessoal, menor 31, é a matriz obtida de A, eliminando-se a linha 3, ou seja, eu vou eliminar essa linha 3 e a coluna 1. Ou seja, o menor é uma matriz de ordem, um elemento, né, uma unidade menor que a matriz A. Então, quando eu elimino a linha 3 e a coluna 1, vai sobrar aqui então a matriz 5, 1, menos 1, 0. Então, pessoal, o cofator A31 vai ser então igual a menos 1 elevado a 4, que multiplica o determinante, nesse caso 2 por 2, 5, 1, menos 1, 0. Bom, menos 1 elevado a 4 é igual a 1. E esse determinante aqui de ordem 2 é igual a, vamos lembrar, produto da diagonal principal, ou seja, 5 vezes 0, beleza? Olha só, 5 vezes 0, que é 0, menos 1, que multiplica menos 1, ou seja, menos 1. Então, opa, aqui é multiplicação, beleza? Então, o cofator A31 vai ser igual, nesse caso, 1, que multiplica 1, ou seja, é igual a 1. Lembrando que aqui dentro, olha, tudo, né, vale 1, que é 0 menos 1, que vale 1. Tá vendo, pessoal? O cofator, então, vale o cofator A31 vale 1. Vamos para o próximo exercício. Ou melhor, para a próxima parte desse exercício. Calcular o cofator A23. Vamos lá. O cofator A23 é igual a menos 1 elevado a 2 mais 3, está vendo? Nesse caso, o I vale 2 e o J vale 3. E vamos multiplicar pelo determinante, vou fazer um pouco mais direto, beleza? Pelo determinante do menor, né? M, 2, 3. Vamos lembrar, quem é M, 2, 3? É a matriz obtida de A, eliminando-se a linha 2 e a coluna 3. Então, vai sobrar aqui quem? 2 menos 2, tá vendo? Eu vou eliminar esse cara todo aqui, olha. E depois quem? 5, 4. Olha só que lindo. Dessa maneira, o cofator A23 vai ser igual a menos 1 elevado a 5, que multiplica o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz, pessoal, é igual a quem? Produto da diagonal principal, ou seja, 8, menos o produto da diagonal secundária, ou seja, menos 10. Correto? Bom, então vamos ter o quê? Menos 1, porque menos 1 elevado a 5 é menos 1, que multiplica 8 menos com menos 10, mais 10. Ou seja, menos 1 que multiplica aqui o resultado vai ser 18. E vamos ter então o resultado igual a menos 18. Então, o cofator de um número sempre é o quê? Aliás, o cofator associado ao elemento sempre é, então, um número.
Com base nisso, pessoal, a gente consegue, então, definir o determinante de uma matriz qualquer. Nesse caso, a definição é dada pelo desenvolvimento em cofatores do determinante de A em termos da primeira linha. Olha só que bacana. Seja A uma matriz quadrada de ordem n. O determinante de A é definido por a soma dos produtos dos elementos da primeira linha pelo respectivo cofator. Então, vai ser quem? A1 vezes o cofator A1 mais A12 vezes o cofator A12 mais A1n vezes o cofator A1n. Aqui a gente tem, né, a notação por somatório, onde cada A1j aqui nada mais é que o cofator, né, do elemento A1j. Exemplo, então. Vamos calcular o determinante dessa matriz A. Bom, pela definição, né, a gente tem que o determinante de A é igual a quem? Elemento A11, que multiplica o cofator A1, mais elemento A12, que multiplica o cofator A12, mais o elemento A13, que multiplica o cofator A13. Bom, a gente já sabe quanto que vale A1, quanto vale A12, quanto vale A13. Então, a gente precisa achar os respectivos cofatores, né, da primeira linha. Olha só, vou fazer aqui em cima. O cofator A11 é igual a quem, pessoal? Vamos lá? Menos 1, não é isso? Elevado a 1 mais 1, vezes, né, o determinante obtido ao eliminar a linha 1 e a coluna 1, ou seja, 1, 4, 0, 6. Bom, isso aqui vale quanto, pessoal? Menos 1 elevado a 2, que é 1, que multiplica, olha só, 1, vou fazer direto, beleza? 1 vezes 6, que dá 6, menos 0. Ou seja, o cofator A1 vale 1 vezes 6, que dá 6. Vamos agora calcular, né, o cofator A12. O cofator A12 é igual a menos 1 elevado a 1 mais 2. Agora eu venho aqui e vou eliminar a linha 1 e a coluna 2. E vai sobrar, então, o seguinte determinante. Olha só, 3 menos 2, 0, 6. Bom, menos 1 elevado a 3, que dá menos 1, multiplicado por 3 vezes 6, que dá 18. Menos 2 vezes 0 dá 0, ou seja, menos 0. E esse cofator, então, vale menos 18. Por último, né, falta calcularmos o cofator A13, que é igual a menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante, né, obtido do determinante de A, eliminando-se, né, linha 1, olha só, e coluna 3. E vamos ter aqui, então, 3 menos 2, 1, 4. Olha só o que acontece. Menos 1 elevado a 4, correto? Que dá 1, que multiplica 3 vezes 4, 12, menos 2. Tá, menos 2 é o mesmo que mais 2, ou seja, esse cofator 13 vale 14. Agora, então, a gente já está apto a calcular o determinante da matriz A. Olha só, A1, o elemento A1, só pagar aqui, vale 2. Então, vale 2, que multiplica o cofator 1 vezes 6. Depois, mais elemento A12, que é 5, que multiplica o cofator menos 18. 5 que multiplica menos 18. E, por último, o elemento A13, que é menos 1, multiplicado pelo cofator A13, que é 14. Pronto, agora é só fazer operações. 5 vezes 6, 2 vezes 6, vale 12. 5 vezes 18 dá 90. Então, menos 90, depois menos 14. E vamos ter, então, que esse determinante vale 12 menos 90 menos 14, menos 92. Se a gente não tiver errado aqui em nenhuma operação, é menos 92. Bom, pessoal, acontece
que Laplace diz o seguinte: seja A uma matriz quadrada de ordem n, o determinante de A pode ser calculado fazendo esse desenvolvimento em cofatores segundo qualquer linha ou qualquer coluna. Então, olha só que interessante. Eu não preciso pegar, então, a primeira linha. Na verdade, eu nem preciso pegar linhas. Eu posso pegar qualquer coluna. Bom, o que faz esse teorema ser interessante? É que, quando eu quero calcular, então, o determinante de uma matriz A qualquer, eu vou escolher aquela linha ou aquela coluna que possui uma maior quantidade de zeros. Porque, olha só, vamos calcular aqui, então, pelo desenvolvimento, né, de cofatores conforme essa linha, essa coluna. Então, a gente tem que o determinante de A, olha só, nesse caso, vai ser igual a quem? Primeiro elemento, ou seja, A11 vezes o cofator A11, mais esse elemento que é o A21, A21 vezes o cofator A21, depois A31, que é esse elemento, vezes o cofator A31, e por último A41 vezes o cofator 41. Bom, acontece, pessoal, que todos esses elementos aqui, olha, A1 vale quanto? Vale 0, que multiplica A1. Depois, mais 0, que multiplica A21. Mais 0 novamente, que multiplica quem? A31. Mais 2, que multiplica A41. Isso nos dá que o determinante dessa matriz A é igual a 2 vezes o cofator A41. Tá joia, pessoal? Então, olhem só que interessante. Eu não precisei calcular os cofatores A11, A21 e A31. Tá joia? Bom, vamos continuar aqui agora. Agora, a gente consegue calcular o cofator A41, ou seja, é igual a 2 vezes menos 1, que multiplica, menos 1 elevado a 4 mais 1, vezes, né, o determinante do menor, né, 41. Bom, ou seja, o que a gente tem aqui é que o determinante de A vai ser igual a menos 1 elevado a 5, dá menos 1, ou seja, menos 2 vezes o determinante do menor 41. Bom, é o que a gente vai fazer agora, olha. Quem é M41? Vou eliminar linha 4, coluna 1. Então, é esse determinante, olha só. 2, 4, 1. Depois, 3, 5, 0. E por último, 0, 0, 3. Bom, se eu quero, pessoal, calcular o determinante agora de M41, a gente pode novamente aplicar o teorema de Laplace. E vou calcular esse determinante agora, levando em consideração a linha ou a coluna que tiver a maior quantidade de zero. Nesse caso, novamente, quem tem a maior quantidade de zero é uma coluna. E é a coluna o quê? 3. Isso quer dizer, pessoal, que eu vou usar ela para desenvolver. Ou seja, o determinante de M41 vai ser igual a... Já vou fazer aqui um pouco mais direto, beleza? Vai ser 0, que multiplica o cofator, correto? Dessa matriz, ou seja, vai dar 0. De novo, quem? 0, que multiplica o cofator obtido, né, em relação a esse elemento, mais 0. E por último, vai ficar quem? Mais 3, que multiplica, então eu vou eliminar agora, né, essa linha e essa coluna, que multiplica menos 1 elevado. Vamos lembrar, olha, o 3 está em qual posição?
O 3 é o elemento M33. Então, aqui vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 3 vezes o seguinte determinante. Olha, quando eu elimino essa linha e essa coluna, vamos ter 2, 3, 4, 5. Tá joia? O resultado disso, pessoal, vai nos dar quem? Aqui dá tudo zero. Menos 1 elevado a 3 mais 3 é menos 1 elevado a 6. Então, vai ficar 3 vezes 6, que multiplica agora esse determinante de ordem 2 por 2. Observem que a gente vai sempre reduzindo, né, a ordem do determinante, que vale, nesse caso, diagonal principal, produto, né, 10, menos a diagonal secundária, que vale 12. E vamos ter aqui, então, 18, que multiplica menos 2. Bom, o determinante de M41, então, vale 18, que multiplica menos 2. Só para terminar aqui, menos 36. Agora a gente consegue, então, terminar de calcular, né, o determinante de A. Isso nos dá, então, que o determinante de A vale menos 2, que multiplica menos 36. Ou seja, determinante de A vale 72. Tá vendo? Já fomos capazes de calcularmos o determinante de uma matriz de ordem 4. Quanto mais zero tiver uma matriz, mais fácil vai ser calcular o seu determinante. Beleza? Bom, acontece, pessoal, que a gente trabalha com frequência com matrizes de ordem 3. E existe uma regrinha bem simples para calcularmos, né, o determinante de uma matriz de ordem 3. Para isso, a gente faz o seguinte, olha, o determinante de uma matriz de ordem 3, olha só, essa aqui é a nossa matriz A aqui dentro, beleza? O que a gente faz? A gente vai copiar, beleza? As duas primeiras colunas, depois a matriz. Então, olha só, peguei essa coluna, coloquei aqui. Peguei essa segunda coluna e coloquei aqui, correto? Basicamente foi isso. Copiei as duas colunas. E agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai multiplicar os elementos das 3 diagonais principais que são formadas. Olha, aqui vai formar uma diagonal principal. Aqui forma outra diagonal principal. E aqui forma outra diagonal principal. Então, olha só. Produto dos elementos das diagonais. Está aqui, olha. Primeiro elemento, primeira soma. Está aqui. Depois, segunda soma. E a terceira soma. Por último, pessoal, vou só apagar aqui esse A para ficar mais fácil. O que a gente faz? Não formou 3 diagonais principais? Vai ser formado também agora 3 diagonais secundárias. Olha, está aqui uma diagonal secundária, a segunda diagonal secundária e a terceira diagonal secundária. O que vai diferenciar agora é que aqui eu vou pegar o sinal negativo, tá vendo? Olha, as diagonais principais eu pego os sinais positivos e na diagonal secundária a gente pega os sinais negativos, tá vendo? Olha, primeira diagonal secundária, segunda diagonal secundária e terceira diagonal secundária. Bom, com isso já somos capazes, então, de calcular o determinante dessa matriz A. Olha só, vamos fazer isso aqui, então. O determinante de A, nesse caso, é igual a... Isso aqui é uma tabela, é um número, correto? Determinante? Então, eu tenho que colocar a barra vertical. 2, 3, menos 2, 5, 1, 4, menos 1, 0, 6. Pronto, olha, copiei o determinante. Agora, eu vou copiar as duas primeiras colunas, replicar elas, 2, 3, menos 2, 5, 1, 4. Pronto. Agora vamos ter, então, 3 diagonais principais. Olha só, aqui é a primeira diagonal principal. Opa, só um instante. E vou multiplicar os 3 elementos. Olha, 2 vezes 1 dá 2, vezes 6 dá 12. Somo com o produto dos elementos da segunda diagonal principal. 5 vezes 0 vezes menos 2 dá 0. E aqui a terceira diagonal. Olha só que linda. Menos 1 vezes 3 vezes 4 vai dar menos 12. Mantém o sinal, né?
porque eu vou somar, mais menos 12 é o mesmo que menos 12. Pronto. Agora eu venho aqui e vou pegar os produtos das diagonais secundárias. Olha só. Aqui vai ficar menos 1 vezes 1 vezes menos 2, dá 2. Mas aqui eu tenho que trocar o sinal, tá vendo? Então vai ficar menos 2. Essa segunda diagonal secundária, olha só que linda que ela está. 4, 0, 2 multiplicados vão dar 0. Então, menos 0. E a última, então, diagonal secundária. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5 vai nos dar, então, 18 vezes 5 dá 90. Então, menos 90, porque eu tenho que trocar o sinal, correto? Todos eles eu troco o sinal. Bom, pessoal, somando todos eles, olha só, 12, 0, menos 12, menos 2, 12, cancela com menos 12, vamos dar, então, menos 92. Olha só, que interessante. Se vocês observarem, essa matriz A é exatamente aquela matriz do primeiro exemplo, olha, que deu determinante menos 92. Então, a forma como eu calculo o determinante não vai alterar o valor desse determinante, correto? Posso usar por desenvolvimento em cofatores, ou então posso utilizar essa regrinha aqui para 3 por 3, correto? Bom, sem dúvidas então, né, para determinantes de ordem 3 ou de terceira ordem. Para finalizar então a nossa videoaula de determinantes, vamos verificar aqui algumas propriedades de determinante. Primeira propriedade: o determinante de uma matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Então, se a matriz é A, com certeza é uma matriz quadrada, né, porque a gente trabalha sempre com determinante só definido para matriz quadradas, então o determinante de A é igual ao determinante da sua A transposta. Além disso, se a matriz A possui uma linha ou coluna construída de elementos todos nulos, então o determinante dela vale 0. Então, olha só, se uma linha ou uma coluna da matriz A é nula, o determinante vale 0. Porque se eu aplicar lá, né, aquela regra por desenvolvimento de cofatores, vou escolher aquela linha que é toda 0. Então, quando eu multiplico por 0 pelos cofatores, vai sempre dar 0. Além disso, se a matriz A possui duas linhas ou duas colunas iguais, então o determinante também vale 0. Se uma matriz possui duas linhas ou duas colunas iguais, determinante igual a 0. Quarta propriedade: se a matriz A possui duas linhas ou colunas, se na matriz A duas linhas ou colunas têm seus elementos correspondentes proporcionais, então o determinante de A vale 0. Olha só aqui um exemplo, olha, para essa propriedade. Se a gente pegar aqui, quer ver? O determinante da matriz 1, 3. E pegar aqui, olha só, 2, 6. Então, observem que uma linha é proporcional à outra, correto? Esse determinante vale quanto, pessoal? Olha só, 1 vezes 6 dá 6, menos, né, diagonal secundária, menos 6, que vale 0. Aqui eu peguei uma 2 por 2 para ficar mais fácil fazer a operação, mas vale sempre que eu tiver uma linha ou uma coluna proporcional à outra. Então, acaba que essa propriedade 4 é um caso mais geral, né, da propriedade 3. Bom, se na matriz A cada elemento de uma linha ou coluna é uma soma de duas parcelas, o determinante de A pode ser expresso sob a forma de uma soma dos determinantes de duas matrizes. A saber, olha só, o que está acontecendo? Aqui a gente pode decompor, olha só, a segunda coluna tem os elementos obtidos como somas, correto? Então, isso quer dizer que esse determinante pode ser decomposto como uma soma de dois determinantes. Vamos aplicar então, né, essa propriedade 5 em um exemplo. Observe, né, que essa matriz A possui a segunda linha em que elementos são obtidos por soma, correto? Então, nesse caso, aplicando a propriedade 5, a gente vai ter que o determinante de A vai ser igual ao determinante de cosseno de t
2 vezes cosseno de t, depois seno de t, 2 vezes seno de t, somado com o determinante cosseno de t menos 3 seno de t e seno de t 3 cosseno de t. Bom, olha só, esse determinante aqui, pessoal, vamos fazer as operações então, olha só. Esse determinante aqui é igual a 2 vezes, né, seno de t cosseno de t, então 2 vezes seno de t cosseno de t. Depois, né, produto diagonal secundário, menos 2 vezes também seno de t cosseno de t. Ou seja, esse determinante aqui vale zero, porque cancela esses dois. Tá joia? Bom, já o segundo determinante, ele vale o quê? 3 vezes cosseno ao quadrado de t, só separar aqui, beleza? Então, vale 3 vezes cosseno ao quadrado de t, depois 3 menos 3 seno ao quadrado, menos, né, troca o sinal, mais 3 vezes seno ao quadrado de t. Colocando aqui 3 em evidência, é igual a 3 vezes seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Lembrando lá da trigonometria, né, que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t vale 1, então esse determinante vale 3 vezes 1. Ou seja, o determinante da matriz A vale exatamente 0 mais 3 vezes 1, que é 3, que vale 3. Ah, Bruno, eu poderia utilizar outras fórmulas para calcular esse determinante? Poderia, mas pode ter certeza que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Beleza? Bom, outra propriedade. Se A é uma matriz diagonal, então o determinante de A é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Olha só que maravilha. Se eu tiver uma matriz que tem exatamente todos os elementos fora da diagonal principal iguais a zero, então o determinante dela vale o produto dos elementos da diagonal principal. Olha só. Esse determinante aqui, pessoal, como exemplo, vou pegar aqui, ó, 3, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 7. Esse determinante vale menos 21. Olha só que maravilha. Que é o produto de 3 vezes menos 1 vezes 7. Bem mais fácil, né? Poderíamos calcular determinantes apenas de matrizes diagonais. Seria bacana. Bom, se B resulta de A pela troca da posição de duas linhas, então o determinante de B é igual ao oposto do determinante de A. O que isso quer dizer, pessoal? Olha só, um exemplo aqui da propriedade 7. Isso quer dizer que o determinante da matriz 3, 2, 1, 0 é igual a menos o determinante de 1, 0, 3, 2. Confiram aí para vocês verem, pessoal. Façam as contas aí. Olha só, por quê? Eu troquei duas linhas de posição. Se eu troquei duas linhas de posição, o determinante, então, também troca o sinal. Se eu trocar numa matriz 3 por 3, por exemplo, trocar duas linhas de posição duas vezes, então o que acontece? Vamos ter que o determinante vai trocar de sinal duas vezes. Uma vez para positivo, outra vez, aliás, uma vez para negativo, depois volta para positivo. Tá joia? Oitava propriedade. Se B é obtido de A multiplicando-se uma linha por um escalar, então o determinante de B é igual a alfa determinante de A. Olha só, aqui eu estou multiplicando uma linha, correto? Então, o que isso quer dizer? Olha só, vamos pegar aqui um exemplo, olha só. Isso significa que o determinante, vamos supor, de 6, 4, 1, 0 é igual a 2 vezes o determinante de 3, 2, 1, 0. Façam as contas para verem, olha só. Por quê? Observem que aqui a gente tem que esse elemento é igual ao dobro de 3 e esse elemento é igual ao dobro de 4, ou seja, a gente tem que uma linha é igual, né,
essa matriz aqui obtida da segunda, multiplicando, né, a primeira linha por 2. Se eu multiplico todas as linhas, pessoal, por uma constante, então o determinante é multiplicado, né, por alfa, né, onde alfa é essa constante, elevado a n, onde n é a ordem da matriz. Bom, penúltima propriedade. Se B é obtida de A, substituindo a linha L por ela somado ao múltiplo escalar de uma linha K, onde K é diferente de L, então o determinante de B é igual ao determinante de A. O que isso quer dizer? Se eu troco uma linha por ela somada com outras duas linhas, o valor do determinante não muda. Tá joia? Vou dar um exemplo aqui para vocês, olha. Se eu pegar aqui o determinante 3, 1, 0, 0, 2, 1, menos 1, 7, 4. Vamos supor que eu vou trocar a primeira linha pela primeira linha somado com a segunda. Então vai ficar quem? 4, 2, 6. Correto? Depois 1, 2, 7, 0, 1, 4. Então, essa matriz aqui, segunda, é obtida da primeira somando as duas primeiras linhas. Se vocês calcularem o determinante dessa matriz e dessa matriz, vão observar que é exatamente o mesmo valor. E a 10ª e última propriedade diz que o determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto dos determinantes. É claro que A e B devem ser matrizes quadradas de mesma ordem. Tá joia, pessoal? Com isso, então, a gente finaliza, né, a nossa videoaula sobre determinantes.